Olá, turma! Tudo bem, gente? Estou de volta, professora Michele. Vamos retomar o assunto sobre aposto e vocativo, tá? Espero que estejam todos bem. Prepara esse material para a gente, então, começar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá? Bom, aposto. Vamos retomar esse assunto, né, pessoal? A gente já falou sobre ele. É aquele termo que geralmente aparece entre vírgulas, não é isso? Falando assim bem rápido para você relembrar, né? Sobre o que é isso, o que é o aposto, o que ela vai falar de novo, né? Então, olha só, acompanhando aí comigo, você pode inclusive fazer essa anotação aí no seu caderno, tá? Então, o aposto é o nome, olha o que tá aí, que se dá ao termo que exemplifica, né? Ou especifica melhor outro termo de valor substantivo ou pronominal, tá? Que foi já mencionado anteriormente na oração. Então, vamos ver alguns exemplos para não ficar aqui na minha fala e você não conseguir compreender. Então, olha só o exemplo aqui. Maria vendeu todos os seus bordados, tá vendo? Se eu falasse assim, todo mundo, né, entende. Só que talvez você não saiba, ou a pessoa que está ouvindo não saiba quem é Maria. E aí, dentro aqui, ó, entre, né, a vírgula, a gente acrescenta então o aposto. Irmã de Bernadette. Ou seja, a gente acabou especificando, né, trazendo aqui uma informação que não deixa dúvida. Quem é Maria, tá? Então, entre vírgulas, nós temos esse termo aí, que é o aposto na oração, tá certo? Só para a gente relembrar, a gente já começou a falar sobre esse assunto, então agora você continua aí fazendo as suas devidas anotações, tá? Vamos ver se tem mais exemplo aqui, gente. Olha só, gosto de tudo que serve no restaurante. Olha os exemplos: peixes, carnes, sobremesas. Ou seja, esse tudo aí que serve no restaurante, ó, agora vem sendo aqui apresentado detalhadamente. O que seria esse tudo, né? Então, aqui também, depois dos dois pontos, nós temos aí o aposto, os apostos, tá? Outro exemplo, a Semana Santa de Sevilha. Que Semana Santa é essa, né? Vai que a gente está lendo lá um termo e não sabe o que Semana Santa é essa. Então, ó, é uma festa religiosa que acontece na Europa. Então, vem entre aqui, ó, os parênteses, né? É um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais, ok? Bom, pessoal, deixa eu beber uma aguinha. O aposto, como eu falei, é o termo que se junta a outro, não é isso? Tá. Ele é separado aí por vírgula, dois pontos, travessão, tá? Vamos ver os exemplos. Ó, ontem, que dia foi ontem? No caso aqui, né, do exemplo. Então, a pessoa colocou entre vírgulas, ó, segunda-feira, tá vendo? Então, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Imagine que alguém esteja aí falando com você, ai, ontem, e aí ele especifica, né? Segunda-feira foi o dia que a pessoa ficou lá cheia de dor de cabeça, tá? Segunda-feira é aposto do adjunto adverbial de tempo. Ontem, tá vendo? Ontem significa tempo, né? Dizemos então que o aposto ele é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona, porque ele poderia substituí-lo, por exemplo. Segunda-feira passei o dia com dor de cabeça, tá vendo? Observação. Após a eliminação de ontem, ou seja, a gente não usou mais a palavra ontem aqui, o substantivo segunda-feira assume a função de adjunto adverbial de tempo, tá? Então, o aposto, confirmando aí, ele acaba trazendo uma ideia mais resumida, mais especificada, mais detalhada, né, sobre o que se está falando. Vamos ver outro exemplo aqui. Acompanhei comigo, ó. Aprecio todos os tipos de música. Dois pontos. MPB, rock, blues, chorinho, samba e etc. Observa, quando ele diz aprecio todos os tipos de música, eu tenho aqui o verbo apreciar, né? Ele é um verbo transitivo, direto, porque
Quem aprecia, aprecia o quê? Olha a pergunta que a gente faz ao verbo, né? Então, nós temos um verbo transitivo direto, em seguida o objeto direto, tá vendo? Que é o complemento do verbo apreciar. Então, ele aprecia todos os tipos de música. E aí, quando ele apresenta esses dois pontos aqui e vem agora detalhando que músicas são essas, justamente essa parte aqui, ó, é o aposto do objeto direto. MPB, rock, blues, chorinho, samba, tá? Se retirarmos o objeto da oração, o seu aposto passa a exercer essa função. Olha aqui. Vai direto, entendeu? Ele se torna um complemento direto ao aprecio. Portanto, objeto direto. Ó, aprecio MPB, rock, blues, chorinho, samba, tá? Ou seja, é uma maneira mais de você, como já falamos, né? Detalhar, resumir, especificar, tá? Vamos lá. Olha aqui a classificação, então, do aposto. Isso aqui, gente, é interessante, é importante você colocar aí no seu caderno, tá? Vamos ver aqui, ó. A classificação do aposto explicativo. Quando é, então, que eu tenho um aposto explicativo? Vamos ver aqui o exemplo. A ecologia, vírgula. O que é ecologia? Então, ele vem explicando o que é ecologia, tá vendo? Ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, observou ali, gente? Ele poderia ter falado direto, olha só. A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Mas alguém, né, que está lá escrevendo, de repente pensa assim, poxa, se alguém não sabe, né, o que é ecologia. Então, ele acrescentou uma vírgula depois de ecologia e vem explicando o que é essa ciência, tá vendo? E ele finaliza com a vírgula também, ó. Então, você tem aqui a explicação do que é ecologia. Ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, ok? Põe esse exemplo aí, escreve aí no seu caderno, tá? Esse é um exemplo de aposto, então, explicativo, ok? Vamos lá. Vou dar um tempinho para você copiar. Se você achar necessário, você pausa o vídeo, né? E depois você retoma assim que terminar e continua ouvindo, tá? Enumerativo. Que tipo de aposto é esse, gente? O aposto enumerativo. A vida humana se compõe de muitas coisas. Amor, trabalho, ação. Repara, olha só. Tem dois pontos e tem vírgula, tá vendo? Por quê? Está separando aí, né? É como se fosse itens, tá? Então, olha só. A vida humana, quando ele diz se compõe de muitas coisas, se ele parasse essa frase aqui com um ponto final, a gente entendeu o que ele falou, mas, poxa, muitas coisas engloba realmente, né? Que coisas são essas? Então, ele vem trazendo aí, né, os itens ao qual ele se refere, tá? Então, amor, vírgula, trabalho, vírgula, ação. Então, aqui nós temos os apostos enumerativos, ok? Como se fosse uma contagem, né? O primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, entendeu? E aí ele vai separando por vírgulas, tá? Na letra C, o aposto pode ser resumidor ou recapitulativo. É como se ele estivesse resumindo ou recapitulando, né? Falando novamente sobre aquele determinado termo ou assunto. Então, por exemplo, vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades, tudo isso está na base de um país melhor. Então, olha só, repara que ele vem separando por vírgulas, né? Resumindo e até recapitulando mesmo aquilo que ele está falando, né? E aí aqui, tudo isso está na base de um país melhor. Tudo isso o quê? A vida digna, a cidadania plena, a igualdade de oportunidades, tá? E aí, ó, tudo isso vem resumindo aquilo que ele
falou, ok? O aposto, então, comparativo, tá? Aposto comparativo. Vamos ver. Seus olhos, vírgula, indagadores holofotes, vírgula, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Então, ele tá o quê, gente? Comparando os olhos a quê? Aos indagadores, ó, holofotes, né? Ou seja, ele colocou aqui entre vírgulas uma expressão aqui que ele está utilizando para comparar os olhos, né? Holofotes, aquelas luzes grandes que, né, brilham, tem uma luz forte e é como se a pessoa estivesse ali questionando, indagando, querendo saber, não é assim? Então ele está comparando, os seus olhos fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Como o quê? Como grandes holofotes, tá? Então, por isso, pode ser um aposto comparativo. Sempre, gente, lembrando, está entre vírgulas, ok? Não esqueça, tá? Vamos lá para o próximo. Próximo aposto aí, distributivo. Olha isso, distributivo. Drummond e Guimarães Rosa, olha só, são dois grandes escritores. Aquele na poesia e este na prosa. Então eu tenho aqui, ó, aquele se referindo ao Drummond, tá vendo? Pronome demonstrativo, relacionado ao primeiro que foi falado aqui, Drummond. E este também pronome demonstrativo, que está mais próximo, né, de Guimarães Rosa, que é o que também se relaciona aí com ele na prosa, tá? Então, ele se utiliza aqui do aposto distributivo. Ele acabou distribuindo aí os pronomes para identificar o nome desses grandes aí escritores, tá? Vamos lá. E o aposto de oração. Então, olha só. Ela correu durante 1 hora, vírgula, sinal de preparo físico. Então, você tem aqui também, né? Oração, uma vírgula, separando a outra oração, tá? Ela correu durante 1 hora. Que hora foi essa? Sinal de preparo físico, ok? 1 hora determinada, né? Para ela fazer esse tipo de atividade aí. Tá bom, gente? Deu para entender? Muito bem. Então, assim, anota, porque são dicas importantes, né? E a classificação do aposto, ela é importante para você reconhecer, tá? Além do seu livro, você tem também esses exemplos da videoaula. Então, quanto mais exemplos, melhor, né? Então, vamos lá. Há também o aposto especificativo. Presta atenção aqui, ó. Que especifica, tá? Ele difere... Qual é a diferença dele dos outros? Ele não tem vírgula ou 2 pontos. Então, vamos prestar atenção aqui? Olha só. O aposto especificativo, ele individualiza um substantivo de sentido genérico. Então, ele aqui individualiza, tá? E aí, a gente vai observar aqui no exemplo, ó. Ele vai estar relacionado a uma preposição sem que haja pausa na entonação. Vamos ver aqui o exemplo. O poeta Manuel Bandeira criou obra de expressão simples e temática profunda. A Rua Augusta está muito longe do Rio São Francisco. Então, vamos lá. O poeta, que poeta? Manuel Bandeira. Reparou? E aqui, a rua, que rua? Rua Augusta. Está muito longe do Rio, que Rio? São Francisco, tá? Então, são apostos bem específicos, bem direcionados e relacionados ao nome anterior deles. Não tem pausa, não tem vírgula. Tá legal, gente? Então, presta atenção aí quando você fizer a sua leitura, para você atentar a esses elementos, tá? Muito bem. Atenção, se tem atenção é porque é importante, né?
É importante. Então, você deve fazer, então, a sua anotação. Primeiro você me escuta, depois você anota, para você procurar entender, tá? Então, olha só. Opa, deixa eu abrir aqui. Para não confundir o aposto de especificação com a adjunta de nominal, observe a segunda frase. Olha aqui. A obra de Camões, então, que obra de Camões? É símbolo da cultura portuguesa. Nessa oração, o termo em destaque, ele tem função de quê? De adjetivo, né? Ele caracteriza essa obra, não é isso? Ou seja, é uma obra camoniana, tá? Então, neste caso, é adjunto adnominal, tá certo? Entendeu? Então, para não confundir o aposto de especificação com o adjunto adnominal, você vai fazer o quê? Observar se essa locução pode ser um adjunto adnominal, tá? Vamos lá, deu para entender? Porque você sabe que o adjunto adnominal é um adjetivo ou uma locução adjetiva, né? Ali relacionada ao núcleo, tá? Do sujeito, né? Vamos lá, então. Observações, pessoal. Os apostos, em geral, destacam-se por pausas, não é isso? Utilizando, então, vírgula, 2 pontos, travessões, né? Tá? E aí a gente acaba até identificando, né, o aposto por conta dessas sinalizações aí, dessas pontuações, tá? Por exemplo, acabo de ler o romance A Moreninha. Então, neste caso aqui, ó, lembra aqui em cima, tá vendo? Acabo de ler o romance A Moreninha, repara, não é adjunto adnominal, tá? É o nome que é dado ao romance que essa pessoa leu, entendeu? Então, aqui é um aposto especificativo, tá? O que difere do adjunto adnominal, que é um adjetivo ou locução adjetiva. Se você tentar transformar a moreninha aqui para um adjetivo, para uma locução, você não vai conseguir. Por quê? Porque é o nome do romance, é o título, entendeu? Da obra, entendeu? Acabo de ler o romance A Moreninha. Então, ele se torna um aposto especificativo. Tá? Vamos lá, então, continuando aqui. Às vezes, o aposto ele pode vir precedido de expressões explicativas do tipo a saber, isto é, por exemplo. Então, se o aposto vem precedido dessas expressões, né, a gente considera expressões explicativas, então você também os identifica. Então, olha só. Alguns alunos, a saber, que alunos, né? Alguns alunos, que alunos? Marcos, Rafael e Bianca não entraram na sala de aula após o recreio, entendeu? A pessoa pode até falar direto, ó, alguns alunos não entraram na sala de aula após o recreio. Ou ela apresenta esse aposto, ela vem trazendo pra gente quem são esses alunos, entendeu? E aí ela usa a saber, tá? E aí você identifica que aqui nós temos, então, apostos, ok? Terceiro exemplo. Dando um tempinho aí, você copia, negrita, usa as canetinhas, né? Cores diferenciadas, para você poder identificar na hora de estudar, tá bom? O aposto ele pode aparecer antes do termo a que se refere. Então, vamos lá ver isso aqui. Código universal, vírgula. A música não tem fronteiras. Ó, por exemplo, código universal. A música não tem fronteiras, tá? O aposto ele aparece antes do termo a que ele está se referindo, ok? Número 4, outra situação. O aposto que se refere ao objeto indireto, presta atenção. O aposto que se refere ao objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, pode aparecer precedido de preposição. Então, olha o exemplo. Estava deslumbrada com tudo. Ó, 2 pontos. Com a aprovação, com o ingresso na universidade, com as felicitações. Tá? Ela estava deslumbrada com tudo. Tudo o quê, né? Então, vem falando aí cada um deles, tá?
quem se deslumbra com alguma coisa, não é isso? Por isso que ele está se referindo aqui ao objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, tá? Então anote isso aí, pessoal, isso é importante. Você vai estudar, você vai ler com atenção, porque eu sei que tem muitas classificações, né? E você precisa pensar direitinho a qual cabe, cada uma delas, tá? Vocativo, vamos falar do vocativo, porque também é importante. Falamos do aposto, são os termos ou os elementos entre vírgulas, não é isso? E o vocativo, gente? Fácil, tranquilo, pessoal. Olha só. Vocativo é aquele termo que a gente utiliza para chamar alguém, é um chamamento. É o modo, é o nome, é o elemento que você se utiliza para chamar, tá? Então, o vocativo é o único termo isolado dentro da oração. Ele não se liga ao verbo nem ao nome. Ele não faz parte do sujeito e nem do predicado, tá? Ele tá ali isolado. A função do vocativo é chamar ou interpelar o elemento a que se está dirigindo. Ele é marcado por um sinal de pontuação e ele admite anteposição de interjeição de chamamento. Olha os exemplos. Pai, vírgula, perdoai nossos pecados. Então imagina ali, você está, né, numa reza, numa oração, e aí você chama, você clama, né, Pai, né, perdoai nossos pecados. Ou se utiliza do próprio termo pai para se referir ao seu pai, né, na terra, vamos, né, dizer assim. Então, pai, é o senhor, já chegou? Imagina que as pessoas estão em ambientes diferentes e de repente ele ouve um barulho e pergunta, né, pai, mãe, né, você já chegou? Então, repara, esses elementos, eles ficam isolados da oração com vírgula, tá? Outro elemento, querida, obrigada pela surpresa. Olha só, a forma como você também trata, como você se dirige à pessoa, né? Então, você também pode utilizar aí como um vocativo, tá certo? É sempre chamando, sempre utilizando o termo que você usa para chamar alguém, tá? Tipo, menina, tira isso daí. Então, olha só, menina, né? E aí é interessante pensar que o vocativo, ele traz essa ideia, assim, de algumas vezes de espanto, né? De exclamação. Olha só o que diz aqui. O vocativo, ele é usado no discurso direto. Por que ele é usado no discurso direto? Porque se você está chamando, a ideia é de que você esteja dialogando, né? Então, você tem ali as falas dos personagens, né? Você tem personagens ali conversando e que um fala com o outro. Geralmente, quando a gente fala com outra pessoa, a gente chama essa pessoa pelo nome, por um apelido, não é isso? Então, tá? Então, o vocativo ele é usado nesse discurso direto, apresentando com frequência uma entonação de chamamento, uma entonação apelativa e exclamativa, como eu fiz ainda agora. Menina, tira isso daí. Tipo, né, quase que, caramba, levei um susto, né? Alguma coisa ia acontecer, então eu exclamei, tá? O vocativo, ele deve aparecer entre vírgulas ou com outro sinal de pontuação que passe esse destaque. Ponto de reticências, exclamação são alguns exemplos, tá? O vocativo, ele pode aparecer acompanhado também de interjeições de apelo. A mais comum é aquele ó, né? Ó Maria, né? Então, você tem aqui vocativo. Olha os exemplos, pessoal. E é interessante, anota também esses exemplos aí no seu caderno. Sublinha, né? Separa, destaca o vocativo, a vírgula. Coloca a vírgula de cor vermelha aí. Por quê? O aluno sempre esquece da vírgula no vocativo. Entendeu? Então, olha só. Filha, vírgula, já estou aqui. Então, repara, a pessoa está chamando, falando com quem? Com a filha, né? Olha o exemplo de baixo. Ó, Maria, você pode parar com essa gritaria toda? Então, ó Maria, né? Melhor, interpretando melhor. Ó, Maria, você pode parar com essa gritaria toda, né? A outra de baixo. Espera, meu bem, ó o meu bem aqui.
né? Que eu já estou indo. Então, repara, sempre a pessoa falando com outra. E aí ela se dirige a essa outra pessoa usando um vocativo, que é a forma como ela chama, né? O nome como ela chama essa pessoa. Venha, Antônio, está na hora do almoço. Ué, o próprio nome da pessoa pode ser um vocativo, gente? Pensa aí. Sim, né? Claro. Sim, tá? O próprio nome. Você não usa o nome para chamar a pessoa? Então, sim, tá bom? Não coma tão depressa, garoto. Então, olha aí, garoto, né? Não importa se ele está no início da frase ou lá atrás, tá? Ou inclusive aqui, intercalado, tá vendo? No meio. Então, não importa. O importante é que tenha essa direção aí de um discurso direto. Você perceba que tem ali uma pontuação ou de exclamação, né? Ou reticências, enfim. Sempre indicando de que a pessoa está falando com outra, tá? E aí, vocês vão conseguir identificar, né? Todos os vocativos sem medo de errar. Tá, gente? Vou dar um tempinho aqui para você, então, copiar esses exemplos, tá bom? Não adianta só ouvir, né? Eu sempre falo isso. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é realizar os exercícios, as listas de exercícios, tá? Pegar as videoaulas, as aulas online, tá bom? Para você poder estar praticando, né, e desenvolvendo melhor aí o seu aprendizado, tá? Eu vou depois fazer uma videoaula com vocês só de exercícios, tá? E a gente vai trabalhar só os exercícios de aposto e de vocativo, tá bom? Aí você se prepara que na nossa próxima videoaula a gente vai exercitar bastante, tá legal? Muito bem, gente. Então, vou finalizar por aqui, tá? Espero que você tenha entendido a matéria. Continua aí estudando, copia toda a parte necessária no seu caderno, porque com certeza na hora de consultar, né, para estudo, para uma prova, você vai ter material aí suficiente, tá bom? Então é isso. Vou terminando aqui e a gente se vê na próxima videoaula, tá? Tchau, tchau.